mais um Natcast no ar e hoje vamos falar um tema um pouco falado ainda nas redes sociais, que é espiritualidade no mundo corporativo. E para estar aqui falando um pouquinho comigo, hoje, duas maravilhosas, Rita Ferreira, que é mediadora de conflitos e terapeuta familiar, e Eliane Pimentel, psicóloga organizacional e clínica. Meninas, gratidão por estar participando do Natcast. A Eli, né? Primeira vez aqui com a gente. A Rita, o pessoal já conhece um pouquinho. Fala um pouquinho de vocês. Por que a gente escolheu esse tema também, né? Que eu acho que hoje as pessoas confundem muito a espiritualidade com a questão da religiosidade, né? Sim, bastante, Nath. Primeiramente, gratidão por estar aqui, né? Eu também quero agradecer. Hoje eu trouxe reforço, né, pessoal? Porque quando a gente vai falar de empresa, a gente sempre tem que trabalhar em dupla. A gente trabalha em bando, né? A gente tem que trabalhar em bando, então a gente busca reforço. Aí quando veio o tema pra gente falar, a Nath e eu, a gente teve essa ideia. E eu falei, peraí que eu vou buscar um pouquinho mais de reforço para quem tem um pouco mais de expertise no mundo corporativo. É um pouquinho diferente do que a gente já fala aqui, né, Eli? É um pouco diferente, né? E é interessante, porque assim como o ser humano tem a sua espiritualidade, as organizações, elas têm a sua espiritualidade, tá? E como funciona isso? A organização, a espiritualidade dela está interligada na missão, na visão, nos valores que ela acaba praticando para as pessoas, para o bem, para o meio. E com isso os colaboradores, eles vão se conectando a cada momento, a cada situação que tem a ver com eles, né? Por isso que às vezes dentro dessa situação toda a gente percebe muitas pessoas reclamando da desmotivação profissional. Estou desmotivada, eu não gosto, não faz mais sentido trabalhar nessa empresa. Muitas das vezes porque os valores da pessoa não está mais condizente com os valores que a organização está pleiteando no dia a dia. E, inclusive, esse é um tema que em 1999 a revista Você S.A. chegou a começar a falar um pouco mais. E é bem polêmico, viu? É bem polêmico e ainda, na verdade, nas redes sociais é um pouco falado, né? É muito pouco falado, porque justamente por conta dessa questão que eu vejo, que é as pessoas confundirem a religiosidade com a questão da espiritualidade nas empresas, né? E antes da gente falar disso, eu acho legal a gente ressaltar que quando a gente faz um processo seletivo, né? Uma das coisas que é muito indicado é que as pessoas, antes de se candidatar à vaga, que elas olhem os valores da empresa. A missão, a visão e os valores, porque se não tiver de acordo com os seus próprios valores, acaba que não dá muito certo, ou dá certo por algum tempo e a pessoa acaba se desmotivando exatamente por causa disso, né? Então, acho que é uma coisa que a gente sempre indica, tanto nos atendimentos terapêuticos, quanto nos organizacionais. Por quê? Mas aí a gente entra num tema que eu acho que é um pouco individual, que a maioria das pessoas não sabe o seu próprio valor. E aí fica um pouco complexo. Então, acaba entrando numa vaga que não tem a ver ou que não tem a ver com o que ela quer fazer. E aí perde o tempo da empresa e o tempo dela também. E todo mundo acaba perdendo nesse cenário. Sim. E só respondendo a sua pergunta, Nath, né? É muito diferente a questão da religiosidade e da espiritualidade, tá? A religiosidade, a própria palavra diz, né? A religião é religar a alguma denominação, né? E o que acontece? As pessoas, existem a questão de símbolos, de sinais, de uma certa forma, e essa ligação, o que acaba acontecendo, né? As pessoas ligam a fazer aos fiéis a prática a uma organização religiosa. Então, esse é o conceito da religião. Já a espiritualidade, ela é uma crença, ela está ligada a uma questão tanto natural como uma questão in natura. O que acontece? As pessoas praticam o bem, de uma certa forma, aquilo que está ligado com ela, com os valores que cada um, quando nasceu, acabou, de uma certa forma, aprendendo e desenvolvendo. E aí, quando a Rita traz o conceito, né, da gente trabalhar isso com as pessoas, são os valores, que normalmente, quando você não se conhece, então,
o autoconhecimento, né? No processo de terapia, a gente promove o autoconhecimento. Como? A Rita, por exemplo, ela faz a questão do mapa astrológico natal. Eu acabo praticando testes como o Human Guide, o DISC, porque isso faz com que você se autoconheça de uma forma mais rápida e acabe se trabalhando e desenvolvendo a sua soft skill e a sua hard skill. E eu penso assim, em auto se conhecer, a gente se conhece todos os dias, né? Todos os dias. E você vai começando a ver os seus valores, suas visões diferentes de tudo. Isso. E a espiritualidade, eu acho que todas as pessoas têm. Tem. Algumas têm mais e outras têm menos, por essa questão de se autoconhecer e estudar, né? É uma questão de processo também, né? E assim, você não precisa ter religião para poder ter espiritualidade. Por isso que, às vezes, a questão da prática da espiritualidade é fazer o bem comum. O que é esse bem comum? Então, as empresas, muitas praticam, né? A questão do voluntário, né? Campanhas de doação de sangue, a campanha da questão de fome, né? Então, assim, esse coletivo todo tá ligado com praticar aquilo que você quer, aquilo que a sua essência, o seu ser, né? E muitas das vezes nos atendimentos, então depois dos inventários, depois de toda essa prática, a gente acaba percebendo o quanto que as pessoas às vezes não estão condizentes com a empresa. Porque às vezes a pessoa fala, tá me deixando muito. A gente sempre diz no atendimento, né? Tá leve ou tá pesado? Sim. Se tiver pesado, precisa estar sendo revisto. Se tiver leve, você tá no seu caminho, né? E quando você tá praticando a sua essência do seu ser, né? É essa essência que faz com que você, de uma certa forma, traga leveza. E a leveza é para o meio, né? Sim. Nesse Eu sentido. acho que o que é legal a gente colocar aqui também é uma questão da mistura, né, pessoal? O brasileiro, né, eu falo disso porque já há 4 anos de atendimento, tanto na mediação quanto nas terapias, a gente tem uma cultura de mistura de papéis, e isso também acontece muito na empresa. Quando a gente está falando da religião, não é indicado, né, não é indicado você levar a religião para dentro da empresa. E já aconteceu, inclusive, comigo, quando eu estava buscando vaga, e acontece muito nos processos seletivos. A pessoa é dispensada do conhecimento de toda a expertise que ela tem por conta da religião que ela não segue e é da empresa. Pessoal, empresa não tem religião, tá bom? É isso mesmo. Nós temos espiritualidade que é de todo mundo, tá? Tanto na astrologia ela é dividida, a casa 9, religião, que vem da família, da parte dos pais, né? De questões que a gente herda, e a espiritualidade é nossa. Né? Por isso que muitas vezes a gente tem essas questões, inclusive dentro da família, porque a gente não quer seguir a religião do resto da família. E tá tudo certo, porque não faz sentido. Se não faz sentido para você, ok. A gente não é obrigado, o adulto escolhe. Agora, a espiritualidade, a gente trabalha muito isso nos atendimentos, porque ela impacta em toda a empresa. E o dono da empresa, ele é a empresa. Então, se ele não estiver saudável, a empresa também é impactada. E a gente percebe isso, né, Nath? Por exemplo, empresas familiares, né? Não são todas, Sim. Tá? Mas muitas empresas, o que acontece? As pessoas têm a sua prática da religião e elas acabam levando, né, para o dia a dia do corporativo. E assim, o que diz a espiritualidade? A espiritualidade, ela diz, eu preciso respeitar até onde você vai, as suas escolhas. Por isso que a Rita diz, né? O adulto escolhe. Então, eu preciso respeitar a sua escolha, aquilo que você gosta. Inclusive, esse respeitar, né, faz com que o ambiente profissional, ele se torne mais saudável. Por incrível que pareça. Com isso, você tem redução de absenteísmo, né? A rotatividade diminui. Né? E o que o empresário está preocupado, né? As empresas que procuram a gente, elas procuram justamente porque elas estão se ocupando, né, com com a parte de pessoas.
né? Porque pessoas é o bem comum da empresa, é o material mais valioso. Então, na hora que a empresa está se ocupando em saber o que está acontecendo com aquela área ou com aqueles profissionais, isso daí já é um indicador, né, de uma empresa que está praticando a espiritualidade. É bom você falar um pouco disso, porque como veio a questão das tecnologias, as empresas perderam um pouco, não sei se eu posso falar, o foco nas pessoas, mas perdeu aquele valor de valorizar os seus funcionários, quem está lá colaborando com a empresa. Então, trazer essa parte pro corporativo é muito importante, né? Nath, é desafiador. Hoje atuo para uma empresa como Tech Recruiter, tá? Eu trabalho remoto há 3 anos, a empresa é remota. Inclusive veio antes da pandemia. E ela né? veio antes da pandemia, né? Eu falo que ela realmente veio... Você começou a praticar antes. A praticar antes. Sim. E assim, é impressionante o quanto que a gente precisa estar conectado com as pessoas para poder desenvolvê-las, né? Entender, porque assim, cada indivíduo indiretamente está ligado a uma corporação só. Porém, a base dele de trabalho às vezes é insalubre. Onde é a base dele? É onde ele está, na casa dele. E aí vai ter ruídos, preocupações. E o movimento que o colaborador faz, quando ele vai para a organização, ele faz um movimento, ele não é que ele se desliga, porque não dá para se desligar, é impossível. Mas ele vai se conectando e aquilo vai ajudando a contribuir com o desenvolvimento dele. Quando ele está na casa dele, muitas das vezes isso é muito mais desafiante. Para isso, a gente precisa ter esse olhar, a percepção, que é o que eu tenho no meu dia a dia ali, né? Porque eu acabo desenvolvendo os profissionais da empresa também, né? E é um desafio, né? E como, assim, um exemplo, a gente está numa empresa, como saber que uma pessoa está fora do lugar? Isso é desafiante. É desafiante, né? Eu acho que todo mundo, é um tema que a gente sempre fala, você se sente perdido? Eu acho que também cabe falar também um pouco ali sobre a questão da postura, né, pessoal? Depois do online. Porque, assim, muitas pessoas acham que porque elas trabalham em casa, elas estão em casa, né? Então, às vezes, inclusive acontece isso nos atendimentos, a gente está conversando e aí alguém invade a porta sem bater, né? Isso a gente está falando de limite, isso também é na parte terapêutica. E a questão da postura mesmo. A gente já teve uma experiência de marcar uma call com um rapaz pelo LinkedIn e ele estava de conjunto de moletom e assim, super... eu não indico, tá, pessoal? Para mim, não vale a pena. Então, isso para mim já é um motivo de exclusão, né? A gente fala de exclusão aqui. Então, assim, você já mostra a sua postura profissional a partir da sua vestimenta. Então, você não mostra profissionalismo com esse tipo de roupa, porque cada tipo de roupa tem um local. Como a gente fala das partes aqui que a gente tem que levar para os locais certos, para as roupas também cabe isso. Então, assim, a gente está trabalhando online, mas a gente não está em casa. É como se a empresa sublocasse aquele espaço. Exato. Tanto que ele pode falar isso melhor que eu, porque a empresa fornece o equipamento, né? Isso. Tem umas empresas que pagam até a internet do funcionário, não é isso? No caso da empresa que eu trabalho hoje, ela fornece o equipamento para o colaborador. E no momento que eu estou fazendo as entrevistas, né, procurando os né, os desenvolvedores, que eu sou apaixonada por tecnologia, né? Eu falo que é muito interessante a tecnologia. Gosto de trabalhar com o desenvolvimento humano e realmente, assim, e usar a tecnologia a nosso favor é fantástico. Então, assim, a gente percebe durante a entrevista, muitas vezes, às vezes o profissional está sem camisa. Porque está muito calor. Tudo bem, mas... invasão, né? do quarto, né? Do local onde ou então ele tá no próprio quarto dele, ok, não tem problema, mas a forma com que ele está a postura dele é importante. E dentro de um dia a dia profissional, às vezes eles relatam assim, tá muito calor aqui, né? Então, por exemplo, aqui nós não temos esse clima, mas, por exemplo, eu trabalhei e morei em Belém. Eu também. Então, lá, Nossa Senhora. Então, assim, o calor daqui é fichinha pro pra de lá, né? Uhum. Então, realmente era muito calor, mas nem por isso você precisa ter a postura. Então, põe uma roupa mais leve, né? Esse comportamento. As pessoas têm dificuldade de abrir a câmera na hora do online. Sim. Né? E isso
é assim, é você incentivar, né? Então, hoje, na empresa onde eu trabalho, a gente incentiva Faz parte que da as interação, pessoas né? que as pessoas abram a câmera para elas praticarem. Lá não tem algo que tá errado. Olha, eu perdi a hora. Então, assim, a gente se diverte, porque perdeu a hora, ok, todo mundo perde a hora, né? Tá certo. Então, e isso acaba acontecendo. Isso é trabalhar a pessoa mesmo no remoto, dando a distância, né? Então, essas práticas, no dia de hoje, depois da pandemia, são importantes. Porque a gente está Sim. preservando o quê? Uma empresa humanizada. Esse é o maior benefício, tá, que as organizações têm quando elas humanizam. A gente diz isso para os nossos clientes, né, que nós atendemos no corporativo, que a humanização, ela é fundamental. A humanização faz com que o indivíduo vá estar ligado às metas da organização. Ele vai cumprir, ele vai falar assim, não, eu vou fazer, né, porque não é só a pessoa que trabalha na organização. A gente está dizendo que tem uma extensão, a casa dela. Quem? A família, né? Então, todo mundo contribui. E isso é trabalhar para um bem maior mesmo, que é a espiritualidade. Acho que é Olha que interessante também simples. a gente falar da questão da pandemia, né? Que a gente está, infelizmente, revivendo ou trazendo as consequências da pandemia agora. Então, quando a gente fala dessa questão da câmera, é muito mais do que só se expor, né? É um pouco mais de interação, porque pensa, não é indicado a gente ficar 100% no online, né, Não, Eli? não, Você não. sabe disso. Não é. Então, assim, é uma forma que a gente tem de se expor, de conversar, de dialogar e também de interagir, nem que seja pelo online com outras pessoas, porque não é indicado ficar só no online. O trabalho híbrido, pelo menos na minha opinião terapêutica, para mim é o mais indicado. Acho que cada pessoa pode entender o que é melhor, 2 vezes na semana, às vezes 3, uma vez a cada 15 dias. Mas eu acho que isso é muito pessoal e também tem a ver com a empresa, com os valores, né? E a necessidade também da empresa, né? Eu acho que isso é um item que pode ser construído, mas eu acho que o trabalho híbrido é o que é necessário em termos de saúde mental para o ser humano, porque nós somos seres de interação, Exato. né? Então tem muita consequência por causa disso. E aí eu vou ter que fazer um parênteses, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela é remota 100%. Então, não é que, assim, é remoto mesmo. Não dá para fazer híbrido, Sim. né? É bom, na verdade, toda empresa ela precisa de pessoas, né? Então, assim, ou remoto ou presencial. Mas ter esse equilíbrio também é importante, né? Exato. E aí a gente percebe assim, o que acontece? Tem algumas programações que estão marcadas. Então, são os combinados. Então, os combinados dentro dos times, né? É o combinado que naquela hora não tem como. Mas, assim, existem horas que eu sei que os colaboradores saem, vai buscar o filho no colégio, o outro vai para academia. Então, assim, é interessante. Então, existe essa flexibilidade, né? Então, como nós não temos o híbrido de ir para um local específico onde todos se reúnem, né? Então, essa flexibilidade existe dessa forma. Acho que nessa hora vale ressaltar a questão do bom senso, né? Se você entrou 1 hora mais tarde, você sai 1 hora mais tarde, isso fica meio que um combinado que vira um consenso dentro da organização. Exatamente. Mas aí vale muito da pessoa, né? Dos colaboradores, né? Do bom senso de cada um, da maturidade emocional também de cada um. Eli, por que é indicado as empresas começarem a olhar para os funcionários? Vamos voltar à questão da autoridade, que eu tô gostando desse assunto. Porque, assim, esses dias a gente tava conversando com o pessoal, né? E daí uma pessoa falou assim pra mim, Nath, como eu faço pra descobrir que eu tô trabalhando no local certo? Falei, faz uma constelação empresarial. Mas, assim, tem alguns indícios que a gente pode estar olhando para saber se a gente tá no caminho certo? Tem. Primeiramente, assim, se você se autoconhece, você vai ver se os seus valores estão ligados ao valor da empresa. Toda empresa, quando ela é formada, ela tem uma meta social, né? Qual é a meta social? Por exemplo, uma escola que não educa pessoas, não ensina, ela não está cumprindo com a sua meta, com seu pilar de sustentação, com seu propósito. Um hospital que não tem doentes, não está cuidando. Então, assim, a empresa está alinhada com o seu propósito, esse é o primeiro ponto. Aí você vai olhar para você, faz sentido esse propósito para mim? Ou não faz sentido?
Então, essa pessoa precisa se questionar, né? É a história do para quê. A gente sempre faça perguntas, né? Para quê, né? Então, a espiritualidade, por incrível que pareça, tá ligado. Sabe aquele dia que você acordou e falou assim: nossa, para que eu vou trabalhar hoje? eu tô fazendo Quem sou aqui? eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão é ótimo. Essa é uma frase que a gente, E a gente que a gosta gente muito usa assim, pessoal. todo dia, praticamente. As né? respostas são assim, eu sei lá, eu não sei explicar, eu não sei, eu nunca sei, eu não sei nem onde eu tô. Isso acaba acontecendo no dia a dia, tá? E esse processo todo, né, faz com que as pessoas comecem a se questionar. Esse é o convite, né? Dentro da, aí eu vou fazer um parênteses aqui, mas dentro da metodologia ágil, né? Que assim, é uma técnica é um método que se usa no dia a dia, principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, né? É você fazer, assim, qual é o seu processo da semana? O que você tem que entregar, né? Então, Sim. são as suas esteiras. E aí eles trabalham o seguinte, no conceito do ser e do ter. O ter é 40%, o 60% é o seu ser, a sua essência, né? Então, eles convidam, dentro dessa metodologia, convidar você o que você precisa melhorar. Eu não sou expert na metodologia, longe disso, né? Mas assim, onde estão as suas raízes? O que não está saudável nessas raízes? Os frutos que você está produzindo, quais você precisa trocar? Quais não estão saudáveis, em tese? Quais estão podre, né? Essa é a palavra mesmo. As folhas. Então, todo esse cenário é o convite. E aí, a pessoa começa a pensar. Então, é isso que eu diria para essa pessoa que te diz. Começar a fazer perguntas, Fazer né? perguntas. Meninas, eu e a Rita, a gente sempre fala da constelação, dos papéis, familiar, né? Uhum. Mas explica um pouquinho o que é essa constelação empresarial. A constelação empresarial, ela tá ligada, assim, ela é uma extensão da familiar. Sim. Porque, assim, só existe empresa porque existe indivíduo. Né? Ponto. Toda empresa precisa de pessoas. Precisa. Não interessa se você... já está toda automatizada. Que ótimo que está automatizada, porque você pode ter pessoas pensando para fazer algo e automatizar mais ainda os processos. Sim. Tá? Então, dentro do ambiente organizacional, o que acontece? Você tem desequilíbrio, você tem questão de hierarquia, tá? A questão do pertencimento e a questão das competências. As competências para que aquele indivíduo está fazendo aquela atividade? Para compor toda uma organização, né? E quando você tem esse processo todo interligado, às vezes você tem, por exemplo, um cargo, a gente chama de cadeira, né? Sim. Aquela cadeira que não para ninguém, a cadeira a gente chama de cadeira quente. Caramba, mas de novo tá trocando esse profissional, o que está acontecendo? Às vezes não é o profissional. O que está por trás, né? Você precisa estudar o que está por trás disso. E aí a gente vai entender o quê? O histórico dessa cadeira, né? Eu já trabalhei em organizações onde tinha um histórico. E teve um histórico de uma pessoa que chegou a óbito naquela cadeira que o profissional ocupava. Eu vou te dizer, era até constrangedor aquele processo daquele trabalho, daquele profissional, né? Porque ele se desgastava muito, virava e mexia, as coisas não davam certo. E ele estava há anos naquela cadeira, e onde eu sentei com ele, eu queria entender o que está acontecendo aqui. É a questão do peso também, do né? peso. A E aí eu fui cansaço. fazendo conversando com ele, fazendo algumas intervenções para que aquilo ficasse mais leve. Tá? Tem um exemplo prático também sobre isso, de uma pessoa que comentou sobre a empresa que ela trabalhava, que tinha um cargo, a pessoa chegou para assumir, porque uma tinha acabado de se desligar, ele ia para a empresa, mas ele nunca estava na empresa, ele nunca estava presente na empresa. E aí ela comentando comigo, eu falei assim, ele não consegue ocupar esse lugar, o que aconteceu? Porque ele é uma pessoa que precisa da autoridade, ele era um gestor, só que ele não conseguia comandar, ele não conseguia fazer a equipe trabalhar para ele, e ele não era respeitado dentro da empresa. Então, aí eu perguntei para ela, ela falou, porque o outro coordenador que saiu, o gestor que saiu e ele entrou,
ele tinha raiva, ele saiu com raiva da empresa. Eu falei assim, então, essa pessoa, ela nunca vai conseguir ocupar esse lugar enquanto isso não tiver resolvido. Isso. E aí era muito nítido, porque assim, como é que a gente identifica isso, né? Quando a gente fala sobre isso. A pessoa, ou ela não consegue, ela nunca está na empresa de verdade, presencialmente ela não está lá. Ela diz que está, ela vai, bate o ponto, ela vai dar um oi para alguém, mas na presença ela nunca está. Ou ela tem sempre uma coisa paralela e fazendo junto com aquilo, então ela não está nem naquele outro trabalho e nem na empresa. Uma outra coisa é quando ela não consegue ter, não uma autoridade nesse sentido de mando, mas ela não consegue fazer funcionar aquele papel, aquela função que ele foi exercer. Ele não entrega os valores, ele não está entregando os valores, os resultados. Por quê? Porque ele está... É assim, é uma coisa que a Rita traz bastante isso quando a gente faz os atendimentos, né? É uma lealdade invisível, né? Inconsciente, né? Inconsciente, a gente está falando do subconsciente, né? É um contrato, né, que é também invisível, porque ele assumiu. Mas eu ainda, na minha questão aqui, às vezes, eu percebo que isso tem a ver também com a pessoa que sentou naquela cadeira, né? De uma certa forma, fez com que ela atraísse essa cadeira. Por incrível que pareça. A gente tem casos de cliente que nós atendemos, né, onde é feito todo um processo, o processo acaba sendo um atendimento mais clínico, e no meio do clínico entra o corporativo com o profissional. Né? E aí não tem como você tratar um indivíduo só um pilar. O indivíduo é o todo. E ele traz a queixa, né? Uma queixa onde estava insatisfeito, e aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, e com isso a gente faz as intervenções, né? Nesse caso, é interessante você trazer isso, porque nesse caso dessa pessoa que eu coloquei, ele tem uma necessidade extremamente alta de ser visto. Uhum. E o que acontece? Como ele não trabalha isso de forma terapêutica, ele vai para uma empresa onde exatamente ele não é visto. Então, existe essa dualidade, né? Porque é uma coisa que é nossa, uma necessidade pessoal. Uhum. E aí ele vai para uma empresa... Por que acontece isso? Porque possivelmente dentro da casa, ele já não era visto pelos pais. E aí, aqui a gente fala... Aqui é um exemplo prático de uma coisa que eu sempre trago aqui, que é aquela pessoa que ela sempre precisa se mostrar, ela precisa chamar a atenção, que é a criança interior mal resolvida. Então, quando a pessoa coloca esse exemplo, quando ela me traz isso, eu vejo a imagem dele fazendo um chilique, tem um chilique dentro da empresa. A gente brinca que é pisar nas calças, viu, pessoal? Para quem gosta, né, dessas coisas, é a criança tirando as fraldas e pisando em cima. E assim, ele não consegue ter autoridade, ele não consegue ser visto, e ele não consegue o objetivo que ele quer. Por quê? Porque dentro da casa ele também não era visto pelos pais. Então, a gente atrai uma empresa onde a gente não vai conseguir exercer o papel que você quer. E isso é a parte onde a gente trabalha a terapêutica junto com o corporativo. É interessante falar, né? Eu acho que todo programa eu falo da criança interior aqui, independente de qual seja, qual tema. Mas uma coisa que a Rita falou, reconhecimento. Eu acho que 99% da população só quer uma coisa na vida, ser reconhecido. Só que daí eu faço a pergunta, de quem que você quer ser reconhecido? Geralmente, ela na infância não foi reconhecido pelos pais, né? Isso. E isso traz um problema pra gente no adulto, né? Porque, assim, eu acho muito importante essa questão de se autoconhecer pessoalmente e principalmente empresarial também. Seja se você tem uma empresa ou não, se você é um funcionário, né, trabalha em alguma organização. Porque você vai saber o seu lugar. Qual é o seu lugar, né? E fica mais leve. Você vai, às vezes, igual meu pai, claro, né, queria que eu seguisse o caminho dele, funcionário público, tá lá. Mas eu nunca quis, né? Sempre fui a ovelha negra da família. Sempre fui diferente. Sempre fui diferente. E eu vejo pelas questões das minhas amizades também, né? Que o pai quer, às vezes fazem faculdade, não o que realmente querem fazer, mas o que os pais querem que fazem, né? E isso é pesado. E eu vou te falar uma coisa, olha, tem um caso que a gente está atendendo, onde o profissional trouxe a questão para trabalhar do skill, da competência mesmo comportamental, né?
Que é assim, a queixa desse profissional né, a questão de foco, a questão... Porque ele fez... O que aconteceu? Então, vamos lá, vamos do começo, vai. Ele fez um PDI lá na empresa e alguém disse assim para ele, olha, você precisa desenvolver, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, para quem não conhece, né? Então, assim, o chefe chegou, fez uma avaliação, deu um feedback e disse, olha, você precisa trabalhar a sua questão do seu foco, da sua iniciativa, da sua comunicação, junto com o seu time. E aí, esse profissional nos procurou e o trabalho começou sendo feito. Né? Então, a primeira coisa foi aplicar os inventários. Aí a Rita fez a questão do mapa, né? Juntamos essas duas ferramentas e o processo das intervenções começaram acontecendo. E num belo dia, numa das sessões, o profissional disse, nossa, que interessante esse processo. Fui na causa raiz da minha questão, que chegou aos 4 anos de idade. Então, voltando à sua questão. Sempre volta na infância. Né? Só para deixar claro, Nath, às vezes não é necessário fazer uma constelação empresarial, tá? Porque a gente faz vários movimentos, pequenos movimentos nos atendimentos, que eles já se tornam constelações, tá? Eles são tão profundos quanto, e a gente está tendo resultados muito rápidos, às vezes no dia seguinte dos atendimentos, né? Então, assim, não é só a constelação que precisa ser feita, às vezes só os atendimentos que a gente faz com a parte sistêmica, que eu entendo que acelera bastante o processo. Então, às vezes já resolve ou traz um processo de sanação, que é o que eu já falei aqui. Agora, com relação ao reconhecimento, eu acho interessante a gente colocar uma questão que é muito da América Latina, né? Eu costumo falar do Brasil, mas eu acho que a gente consegue expandir um pouco. Primeiro que todo ser humano busca reconhecimento, né? Isso é fato. Eu acho que não tem um ser humano que vive hoje que não busque isso em qualquer geração. Sim. Porque isso é uma necessidade básica da criança. Agora, o que a gente tem aqui, que é aquela questão do lugar, né? Como eu sei se eu estou fora do lugar. Se você, muitas vezes, quando a pessoa ela é cuidada pela avó, pela madrinha, por um amigo da família, ela foi morar... Então, essa pessoa, por algum tempo, ela exerce o papel do pai ou da mãe. Então, muitas vezes a gente busca um reconhecimento que não é dos pais, é de outra pessoa. Então, isso aparece nos atendimentos. Então, ponto, a gente busca reconhecimento. E de quem? Agora, quando a gente vai para o adulto, que é o que a gente trabalha muito, a gente busca isso, reconhece e bola para frente, a gente dá andamento. Por quê? Porque é o adulto que vai buscar isso hoje, a gente não espera mais das pessoas. Então, às vezes, só de trazer isso à luz, já resolve. Porque o que acontece, né? Observo bastante quando você está falando de time. No time de trabalho, sempre tem um que quer aparecer mais, né? Sempre. Que é aquela criança. E sempre tem aquele... Eu sempre falo, eu falo que é a criança birreta. Sempre tem aquele... E tem gente que, às vezes, na dele já aparece. Isso. Então, assim, quando você está tratando isso dentro de um time, o que acontece? Ele pode ter força. Sim. Se não for lá e não cuidar. E na hora que você não cuida desse processo, aquilo vai se expandindo pela organização e chega uma hora que alguém fala assim, precisa tomar conta disso. O que está acontecendo? E assim, você não percebeu da onde saiu toda essa confusão. Que a confusão, ela é ótima. O conflito, ele é super válido, né? Ele é saudável. Sim. Né? Porque ele te traz... Desde que seja equilibrado. A gente já falou disso aqui. Tem diferença entre confronto e conflito. O confronto, ele não é saudável, ele é violento e ele é agressivo. O conflito, ele vem a partir de um diálogo de partes adultas. Então, ele é extremamente válido. Inclusive, o conceito de democracia... que é, para quem gosta de política como eu, sabe que o conceito de democracia, ele valida o conflito. Então, não tem nada demais, viu? Pessoal de Libra que está assistindo, tá tudo certo. E qual a importância de trabalhar a família dentro das organizações, das empresas? Porque eu acho que tudo volta também pro pai, pra mãe, né? Isso é importante. Eu sempre falo, é importante você sempre olhar também quem veio antes, o passado, seu pai, sua mãe. Porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Não, sem eles não estaria nem como aqui tá fazendo, né? Toda essa conversa, né? Essa prosa, como diria o mineiro, né? Esse bate-papo. E por que a importância de trabalhar a família dentro das organizações? Quando você nasce, no momento que você nasceu, você está inserido num meio. E esse meio vai te passando valores.
independente do que seja, você vai nascendo, vai construindo ele. Até os 21 anos é onde você vai sendo todo formado desses valores. E dentro da organização, você precisa trabalhar, pelo menos, os valores comuns que existem entre todos. Tá? Pode ser que para você não seja, mas para uma outra pessoa seja esse valor. Né? E aí você vai trabalhando esse conceito da família no sentido, não empresa-família, mas você aprendeu isso na sua casa. Por exemplo, trazer um exemplo aqui que é bem interessante, aí não é do corporativo, mas é da área organizacional, da área da educação, da escola. Na escola, as crianças tendem a deixar os papeizinhos de bala na sala, né? E aí a coordenadora disse, esta sala, né, é uma sala mais infantilizada, ainda não tem os conceitos de colocar o papel no lixo. E aí você pega e expande para o corporativo, porque a escola é um corporativo, só que de uma forma, né? E aí você vai para o mundo adulto, que no mundo adulto a gente paga boleto, né? Sim. A Rita já falou. E então tem os trabalhos. E o que acontece? Quantos são os profissionais que deixam as coisas jogadas, que jogam papel fora da parte quando você está trabalhando, que é um conceito da reciclagem. Não recicla no lugar correto. Então, a gente está dizendo o seguinte, talvez ele não aprendeu na família dele? Pode ser que não. Pode ser que para a família dele, essa questão não era importante. Essa questão desse valor de colocar o papel no lugar certo não é importante. Você fala, nossa, mas isso é comum. Pois é, mas com quem ele foi criado? A família foi terceirizada? Né? É interessante isso, né? Porque aqui no Brasil isso é muito comum de acontecer, né? Onde é que estão os filhos? Onde é que estão os pais? Os pais, o pessoal das redes costumam brigar bastante comigo. Beijo para vocês. Quando vocês brigam comigo, eu adoro, porque quer dizer que eu estou impactando algo. Não influencia em nada na minha vida, viu, pessoal? Adoro isso. Onde é que estão os pais dessas crianças? Emocionalmente. Geralmente, nossa expertise mostra que estão envolvidos com a questão da família de origem. Por isso que é tão importante a gente falar da parte sistêmica e por isso que a gente fala da família dentro da organização. Porque a organização ela tende a ser uma repetição da forma como a nossa família de origem funciona. E aí a gente volta um pouquinho na questão da autoridade, né? O quanto a gente projeta no chefe o pai ou a figura pai dentro da casa, porque no Brasil isso é extremamente bagunçado, desorganizado e confuso. E aí é que está a questão, né, do desequilíbrio, da desordem, da falta de hierarquia. Quando a gente não está resolvido com essa questão pai, a gente vai projetar isso nos parceiros. Isso independe de gênero, mas em quem faz essa função. E no Brasil a gente tem uma história de que as mulheres é que exercem essa função. Por isso um masculino tão desequilibrado. Então, a gente fala bastante sobre isso nos atendimentos, porque está sendo muito necessário a gente equilibrar essas energias. E as mulheres precisam dar um lugar ao masculino para que a gente consiga esse equilíbrio. E aí todo mundo vai começar a ganhar com isso, né? Porque a gente está realmente muito exausta de exercer esse papel, né? As mulheres reclamam muito disso nos atendimentos, mas o que elas não percebem é que elas é que têm que dar esse lugar. Porque desde muitas gerações para trás, a gente já vem exercendo esses dois papéis. Porque foi necessário por uma série de questões. Só que agora a gente pode fazer diferente, a partir de um outro lugar de consciência. E agora vocês me trouxeram um ponto que eu lembrei, agora vocês contando, eu lembrei de um caso, né? E tem a ver com família. Por quê? O que acontece? Então, assim, um caso verídico. Então, tem um time, dentro desse time, tinha alguém, um profissional para entregar um trabalho. E esse profissional jovem, né? A maioria do pessoal hoje no mercado de trabalho é um pessoal realmente bastante jovem, né? Principalmente na área que eu atuo. E aí, no meio do trabalho, ele estava responsável e ele não entregou, ele não conseguiu entregar. Ele entrou em desespero, começou a chorar. E o que é isso? Isso é o ambiente familiar. Alguém fazia o trabalho para ele. A mãe ou o pai ia lá, ou sei lá, a tia, a avó, a babá, alguém ia lá e dizia assim, olha, não, ele não fez, cobria isso. No dia que ele teve a responsabilidade junto de um time para entregar, né?
Nesse momento, ele desabou. Então, e a gente está trabalhando com conceito emocional. E aí você fala assim, poxa, Eliane, mas no teste, no inventário, não dá para pegar? Não dá para pegar. Não dá Por pra quê? pegar tudo A do gente, teste, né? na área, né, de organizacional, dentro do processo seletivo, a gente diz o seguinte: você faz o recrutamento, você faz a seleção, depois o profissional entra na organização e o processo seletivo continua. Por quê? Você está ali se adaptando, então tem a fase de adaptação. É para isso que as empresas têm lá a fase dos 90 dias, né? Que é o acompanhamento. O desenvolvimento, O que ele precisa se conectar? Tem pessoas que chegam ao final de um ano e a empresa relata assim, ele não se conectou com o negócio. Peraí, mas é só responsabilidade dele, né? Isso é igual um casamento. 50% de cada. E nesses 90 dias dá para saber se a pessoa é indicada para esse cargo? Se for feito um acompanhamento direto, perguntando o que está acontecendo e tudo mais, que é um suporte que a gente acaba... Né, Uma construção. É possível, tá, Nath? Porque o que acontece? As entregas... A pessoa está entregando? Não, não está. Aí não consegui avaliar. Muitas das vezes eu ouço assim dos líderes. Ai, essa semana eu não vi, eu deixei. Sabe a história? Aí eu fui vai deixando. Por quê? O líder ou o chefe, como queira, está tão conectado com a atividade dele, com entregar, olhando só para ele, que ele esqueceu de olhar o todo. Mas ele é o líder, né? Mas ele é o líder. Ele tem uma E responsabilidade. às vezes a gente tem uma questão do líder não estar tão conectado com a parte técnica. E que ele precisa entender. Às vezes o time entende muito mais do que o próprio líder. E nessa hora, o líder precisa entender, talvez tanto quanto o time. Talvez não de forma detalhada, mas Sim. ele precisa entender. Por isso que é bom sempre o autoconhecimento, sempre se desenvolver. Eu acho que eu Exato. peguei essa. Eu vou fazer uma reunião com o meu time. Obrigada, viu, Eli, pela supervisão. De nada. Eli, o que é indicado e o que não é dentro das organizações? O que é indicado? Olha, o indicado é realmente fazer a prática de prover o que as pessoas querem, né? Realmente trabalhar em equipe. Fazer o trabalho em equipe no que sentido? O que você está gostando? O que você quer praticar? E respeitar o limite de cada um. Isso é indicado. Tá? Sim. No sentido, o que, Nath? Olha, o que você quer? Essa pessoa, eu tenho aqui, por exemplo, inclusão. Né? Hoje a gente trabalha muito com a questão da inclusão social, né? Nesse meio todo. A empresa precisa preparar um ambiente para receber essas pessoas? Precisa. Mas pode ser que tem pessoas que não vão querer trabalhar com a questão de certas pessoas. Ah, não, às vezes eu posso não querer trabalhar com a Rita. Eu preciso respeitar. Então, você, quando minha líder, precisa respeitar que eu não quero trabalhar com ela. Precisa ter, talvez, algumas regras, né? Dentro dessa... Isso. Então, precisa ter essas regras. Parece que isso também é... Dentro da empresa, às vezes, elas são obrigadas também a fazer alguns trabalhos nesse sentido, Isso. né? Então, tem empresas que elas querem ter, por exemplo, o selo da Abrinq. Né? Sim. Que é um selo importante que ela acaba trabalhando. E dentro desse processo todo, ela convida pessoas para poder fazer parte, né? Então, ter alguma instituição onde eu vou lá fazer um trabalho de voluntário, né? Fazer todo esse desenvolvimento de pessoas que precisam. Eu vou ensinar, sei lá, tecnologia, inglês, né? Então, existe isso dentro do mundo corporativo. Né? E o que não é indicado é uma coisa que a Rita trouxe aqui, né? Então, muitas empresas hoje familiares, algumas praticam, outras não, né? Mas vamos supor, se o empresário, vamos supor que ele é cristão, praticante, né? Então, às vezes eles são pastores, tá? E aí ele vai querer fazer a mesma técnica, ele vai querer levar aquele conceito para a organização dele. Ele fala assim, a organização é minha, eu faço o que eu quero. Então, a organização não é só dele, porque ele sozinho não faz a entrega. Ele precisa de pessoas à volta dele, tá? E aí, eu já trabalhei em lugares assim, onde a dona da empresa, ela realmente praticava. Então, de sexta-feira, precisava se reunir. Então, depois ela foi tirando isso. A empresa, ela achou que aquilo não deveria praticar. Então, isso é não praticar, porque eu não estou respeitando. Porque, de repente, você é de uma religião e eu sou de outra religião. Isso não é espiritualidade.
entende? Já fui excluída de uma vaga porque eu não era da religião dos donos da empresa. Tem lugares que às vezes, vamos supor, o adventista na sexta-feira, o adventista, o judeu, tem uns dias específicos, se eu não me engano, na sexta-feira tem um horário que eles... Às 5 da tarde. Às 5. Eles param. Não trabalha no sábado também, se eu não me engano. Eu já entrevistei pessoas e ela disse, olha, eu sou assim, eu sou praticante, tô ligada, tudo bem. A empresa, eu cheguei pro líder e disse, olha, esta pessoa, ela segue essa religião, ela é assim e tal. Não, tudo bem. Então, foi acordado. Mas aí cabe também, tá? né, na organização. Existiu a abertura da empresa na época, eu tô falando disso de uns dias atrás, já tem bastante tempo, né? Mas existiu essa abertura. E tem empresas que colocam, não, se for assim ou se for assim, não quero. Tá? Dependendo da religião, mas acaba sendo barrado. Empresa, é um né? direito Porque da empresa. Precisa caber, eu acho que o cotidiano do funcionário precisa caber no coletivo, não é isso? Entendeu? Agora, nos dias de hoje, eu vou dizer que eu acho que isso diminuiu um pouco. Acho que talvez tá? a questão do online, da flexibilidade, eu acho que cabe aquilo que a gente tinha falado da questão do bom senso, né? Tem religiões que você precisa rezar, acho que 4 a 5 vezes por dia. E isso impacta na produtividade, né? A gente tem que falar disso. No final do mês vai impactar. Vai impactar porque quantas horas você parou, né? Durante o seu dia você tem 8 horas. Na semana, 5 vezes 8, acontece são muito 40 horas. E aí? Com os fumantes, né? Os fumantes. Especialmente quando é prédio, que ela tem que descer todos os andares para ir fumar do lado de fora. Isso acaba no final do mês impactando. Isso impacta. Numa linha de produção, isso impacta, assim, horrores. Sim. Então, de repente, não contratar o profissional que tem alguns hábitos que vai impactar no dia a dia. Porque eu vou mexer no coletivo. Se a gente lembra que a empresa é número, né? E a gente sempre fala aqui, para quem não sabe, né? A máxima do mundo corporativo só contrate quem você possa demitir. Então, assim, gente, pouca emoção dentro da empresa, né? Mais indicado, porque, assim, a gente não é obrigado a lidar com pessoas, né, que tenham muitas questões emocionais. Isso a gente lida na terapia. E a gente está falando disso de um lugar de algum tempo já de experiência. É possível fazer isso separado, individual ou dentro da empresa? É muito possível. Mas, assim, a gente precisa entender que as nossas questões pessoais não podem impactar no coletivo, na empresa, em algum lugar, algum grupo que a gente frequente, amigos, enfim, todo mundo tem questões. Eu falo isso aqui, o pessoal briga comigo nas redes, né, Nath? Sim. É assim, todo mundo tem questões, tá, pessoal? Todo mundo tem vazio. E quem não tiver, não precisa seguir o nosso trabalho, porque não é para você. É até o que eu falo sempre, né? Às vezes as pessoas acham que terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras acham que é perfeito. Não tenho problemas. Eu adoro esse lugar, viu? Adoro. Mas todo mundo, a gente tem que se trabalhar também, né? Todos os dias. Ao contrário, Nath, eu acho que eu venho falando isso com alguns colegas de profissão, né? Que atuam junto com a gente. Assim, a gente está sempre trocando figurinhas e cada vez mais está exigindo que a gente faça os nossos trabalhos pessoais para poder atender. Porque a demanda está crescendo, a gente está vivendo as consequências da pandemia e quem não se trabalha enquanto profissional não dá conta da demanda. Isso está ficando bem complexo. Isso, dentro da prática da psicologia, né, tem um pré-requisito. Para você atender, você primeiro precisa ser atendido. Atendido no sentido de se trabalhar. Passar pelo processo. Passar pelo processo. Para que isso? Isso são horas de você estar ali se conhecendo. Por quê? Chega um momento da terapia onde a gente chama isso de transferência e contra-transferência. Olha vocês fazendo eu voltar nas minhas aulas de psicologia. Tudo bem que de vez Adoro movimentar. Tudo bem que eu ministro aula, mas de psicologia organizacional, né? Então, assim, o que acontece? Nesse momento, existem questões nossas enquanto psicólogo, no momento do atendimento, que, de uma certa forma, impacta no desenvolvimento do paciente. E é nesse momento que você precisa identificar, isso é meu ou isso é do meu paciente? Eu gosto de chamar de cliente que paciente. Como a gente está falando de empresas, vale para os empresários. O empresário, ele é a empresa. Então, toda a saúde emocional do empresário, do dono da empresa e dos sócios, quando existem, elas impactam totalmente no todo. Na empresa inteira, em todas as empresas, tá, pessoal? Não é só em uma. A gente não está falando de indivíduo.
Então, o empresário que estiver assistindo a gente, que tiver interesse nesse assunto, saiba que ele é 100% responsável pela saúde emocional da empresa dele. Então, ele precisa ser o primeiro a estar muito bem emocionalmente para que isso não impacte no restante dos funcionários. E o que acaba acontecendo muitas vezes, até uma pergunta que a Nath fez da constelação organizacional, as pessoas acham que ela vai fazer milagre, né? Harry Potter chegou. As duas bruxas, eles vêm com pedido e as bruxas resolvem. A gente adora, pessoal. Ai, gente. Isso não resolve. A gente abre a tenda, né, Eli? Olha, essa história de tenda é velha. A gente abre a tenda, adoro. Quando eu trabalhava no presencial, às vezes as pessoas me descobriam e iam lá, não, mas isso, e aí... Então, de uma certa forma, eu brinco da história da tenda, mas assim, voltando aí, a constelação, né, organizacional, ela não vai fazer milagre, né? Porque nenhuma constelação faz milagre. Então, assim, você precisa se trabalhar. Aí você fala assim, eu quero olhar para o meu relacionamento. Tá bom, né? Então, a gente olha, né? A gente olha. Você quer fazer o quê com ele, né? Aí, por exemplo, eu quero saber da minha organização que está com problemas. Tá bom, aí você olha e você fala assim, era só isso que você queria olhar? Quem tem que tocar a organização é sua esposa, não é você. Você tem que resolver um assunto aqui com o seu pai. Pronto, simples assim. A organização precisa ser tocada por quem? Quem está capacitado? A esposa. Mas o pai não quer que a esposa toque. E aí, faz o quê? Me diz. Aí vem os conflitos. Que a gente adora. Entendeu? Meninas, querem falar alguma coisa aí, deixar alguma mensagem pro público? Eu quero agradecer muitíssimo a parceria da Eli, o convite da Nath, da gente poder falar um pouco mais sobre isso, né? Desmistificar essas coisas, tirar a questão da religiosidade. Crenças, né? São crenças limitantes. Crença, religião, espiritualidade são coisas diferentes. Totalmente. Cada um tem seu pacotinho, né? E todo mundo tem um pouquinho de cada. E tá tudo certo. A questão é a gente sempre respeitar, né, o lugar do outro em cada situação, como a gente fala das partes, né? Quero agradecer muitíssimo, foi muito legal. Eu quero agradecer, né? Ficou nervosa, né, Li? Fiquei nervosa. Gente, é a primeira vez que ela grava aí aqui no Natcast. Primeira vez com a gente, Nath. Assim, eu fiquei nervosa, né? Esse tema me fez estudar um pouco mais, né? Embora a Rita sempre brinca comigo, ela fala assim, às vezes, você já sabe. Eu falei assim, tudo bem, mas é que assim, né? Você vai falar na televisão, no rádio, Se despedir dos conceitos, né? Dos conhecimentos e apenas falar, né? Apenas falar. Tanto é que eu anotei aqui um monte de coisa, mas nem precisou, né? Saiu realmente... É um bate-papo, um bate-papo, né? Bem descontraído. Então, assim, eu realmente agradeço essa oportunidade de estar expondo aqui um pouco do que eu conheço, né? Quando eu ministro as aulas para o pessoal de pós-graduação no organizacional, os alunos ficam encantados mesmo, que eles ficam lá, tipo, eu vi isso, e aí eu vou dando todo esse, né, eu vou passando todos esses conceitos para eles, e eles realmente gostam disso. E assim, o fato de estar aqui hoje foi realmente assim, um frio na barriga, né? Nem dormia de noite, ansiedade. Gêmeos, gente, gêmeos, eu entendo. Minha povo lua. de vento, pessoal, o povo de vento é assim, tá tudo certo. Então, assim, mas realmente foi gratificante, né? Me preparar para tudo isso, e entender que a cada dia que passa, né? Quando as pessoas me davam feedbacks, nossa, o seu trabalho, Eliane, o que você faz, a forma que eu cuidava das pessoas, né? Tinha tudo a ver com a questão do espiritual, né? E agora eu vou me movimentar lá nas redes, viu, gente? Tem que trazer essa mulher para as redes sociais. Quero agradecer aqui, né, aos patrocinadores, a Digital 5, a Dulce, maravilhosa, que toda quarta-feira, né, tá arrumando o meu cabelo aqui para gravar o programa. Astrogenealogia Brasil, sempre foi sobre pessoas. E a Nath Flores, né? Olha esse arranjo aqui maravilhoso, né? Quem faz é eu, gente. Quero agradecer aos meninos também da técnica, né? Que sempre tá aqui falando, trazendo, ajudando a gente para estar com esse trabalho aqui no podcast. E ao pessoal do canal Barueri.live, né? Meninas, quero deixar uma frase aqui antes de encerrar.
Para quem pergunta sobre o arroba, né, dos convidados, das convidadas, sempre tá na descrição do vídeo, tá bom? Só ir lá clicar, pode seguir o Instagram da apresentadora também, tá? Por favor, né, gente? Ó, quero deixar uma Eu frase. já sigo você. Já segue, né, Eli? Nós nos seguimos, né? A gente se ajuda, a gente se divulga, Mulheres se ajuda. sempre se ajudam, né, meninas? Quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só. Peguei essa frase da internet, tá? Não é minha, mas não sei quem escreveu. Meninas, gratidão. Obrigada. E as portas sempre estão abertas para vir passar um pouquinho do conhecimento de vocês aqui no Tá bom. Natcast. Obrigada. Ainda tem 5 minutos? Não, 55.